Então, Rogério, meu nome é Maria José Luque Bauer, eu sou nascida dia 21/7/59, sempre morei ali na rua Melvin Jones 201, nasci, me criei minha infância inteirinha lá, casei lá. Minha mãe veio de Potirendaba. O meu pai, eu não sei da onde a nacionalidade dele. Eles casaram, tiveram 5 filhos. A gente veio de uma família muito humilde, né? Todo mundo tinha que trabalhar. Meu pai trabalhava na roça e a gente era pequeno, então tinha que ser aquele sustento mesmo. Aí, conforme nós somos em 5 irmãos, né? Aí a gente começou a trabalhar, como meu irmão mais velho, o Cláudio. Aí também começou a ajudar a família, né? Aí todo mundo começou a trabalhar, então foi daí que saía o sustento de cada um. A minha infância, naquela época, hoje a gente acha que não, mas naquela época eu achava maravilhoso, porque era momentos assim que você brincava na rua, que você brincava, ficava até 10 horas da noite, era um tempo sem perigo, né? A gente tinha uma infância assim de dificuldade, mas muito boa. Então eu não posso reclamar da minha infância, tudo que eu pude curtir da minha infância, eu curti. Você tem até hoje, né, a casa onde vocês nasceram, foram criados, e os irmãos, 5 irmãos. Você era qual irmão? Do meio, a mais velha? Eu sou a quarta, né? Tenho o meu irmão Cláudio, a minha irmã Clarice, o Toninho, eu e a minha irmã Lena. Então eu sou a terceira, a quarta. E meus irmãos, o Cláudio sempre trabalhou no ramo farmacêutico, né? O meu irmão do meio, ele era mecânico e depois também entrou para o ramo farmacêutico. E minhas irmãs, a gente sempre trabalhou em loja, nessas coisas. Aí, como eu queria trabalhar, naquela época, como o dinheiro era escasso, né, eu sempre quis trabalhar. Então eu trabalhei em quitanda, aí meu irmão entrou na Chevrolet e eu estudava de manhã, que eu estudava no Joaquim Abarca, e eu queria trabalhar de qualquer jeito. Aí na época ele pediu para o seu Geraldo 600 e eu fui trabalhar meio período. Eu fazia café e lavava banheiro. Que idade? Eu tinha uns 14 anos. E já estava trabalhando? Já estava trabalhando. Aí eu até faltava na escola para poder trabalhar, porque eu queria trabalhar, eu gostava. Aí depois eu saí de lá e eu fui trabalhar de boia fria. Eu cheguei a pegar caminhão na Imorés, 4h30, 4 horas da manhã, aquele caminhão lotado, que naquela época também não tinha malandragem, não tinha nada, né? A gente subia aquele caminhão lotado, você ia para a roça e voltava só de noite. Eu conseguia naquela época bater 10 sacos de amendoim no dia, porque era por produção, né? Então eu fiquei mais ou menos uns 2 meses nesse ramo. Aí depois eu fui para o comércio. Lutei muito, porque também era difícil se arrumar emprego, as pessoas queriam experiência e a gente não tinha, né? A gente só estudava e não tinha. Aí eu arrumei esse serviço que foi na Livrolar, que era do seu Antônio dos Santos Romão, e ele tinha a Universal e a Livrolar. Eu fiquei lá por 15 anos, eu só saí para casar. Essa parte do seu trabalho, 15 anos, aonde que era essa empresa do seu Romão e o que você fazia lá? Essa empresa era na Tamoios, sabe, em frente à Vencedora e é um número certo, eu sei, a Vencedora e a Casa Vitória. Eu trabalhei por 15 anos, eu entrei como caixa. Então eu fiquei no caixa, quem era o meu gerente era o seu Antenor Avanço, ele foi meu gerente, aí teve uma época que ele saiu, aí ficou eu de gerente e o Nico, o Gerduli, que a gente ficou de sócio junto lá, que ele deixou a loja para a gente tomar conta. Aí eu também aprendi, já que eu ficava de caixa, eu não ficava o tempo inteiro no caixa, então eu aprendi a vender também. Aí ele começou também a pagar comissão, até que eu fui gerente da loja. Quando eu fui casar em 81, ele até falou, pelo amor de Deus, não sai, traz seu marido para cá e a gente arruma serviço. Mas era tudo tão diferente, né? E a gente queria mudar de vida, mudar de ramo, e aí eu fui para São Paulo, morei lá por 2 anos. Nesse período que você trabalhava na loja, você conseguia estudar também ou só trabalhava? E como é que era a sua vida, né, aqui na cidade? Então, a minha infância de escola foi no Joaquim Abarca. Depois eu fui para o Índia Vanuíri. Só que eu estudava e trabalhava.
quer dizer, e a gente não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha circular, era a pé mesmo que a gente ia. Então você vê, eu morava aqui no fundo da profissionalizante e eu ia lá no instituto. Então era tudo a pé. A nossa aula acabava, era 11h30, meia-noite. Não é igual hoje que acaba 10 horas, 10h30, né? Era 11h30, meia-noite, a hora que a última aula era quase 11h30 da noite. Aí você voltava, no outro dia você tinha que acordar cedo e ir trabalhar de novo. Você me contou uma passagem na época que você estudava no Joaquim Abarca, mas não onde é hoje, né? Ela era em um outro local ainda, né? O Joaquim Abarca, que agora é a escola profissionalizante, eu estudei muitos anos ali, que é 2 casas de diferença da minha. Aí construiu o Joaquim Abarca. E na época foi a gente mesmo que fez a mudança para lá, sabe? A gente ajudou a carregar as carteiras em caminhão, a gente levava armário, a gente levou panela. Então foi aquele trabalho de formiguinha, assim, porque era 3, 4 quarteirão da onde era uma escola para outra. E aí na época lá a gente até fez festa, começou a fazer quermesse, porque a escola Joaquim Abarca ficou maravilhosa, né? Da onde que era e para onde que foi. E ali eu vivi toda a minha infância de escola, de ginásio, foi ali no Joaquim Abarca. Professores, a gente está falando de escola, que professores você lembra e alguma passagem? Então, eu lembro da Cecília. Eu lembro até das vacinas, lembra das vacinas que dava com aquele revolvinho? Que o doutor, o diretor era o seu Paulo. Ele catava eu 2 quarteirão, porque eu corria de medo daquele revólver. Professor de primário eu lembro muito pouco. Eu lembro mais de ginásio, que era o professor Ari, era o professor Osmar, era o professor Ed. Esses professores marcou muito na minha lembrança, porque que nem o Ari. Eu chegava muito cansada na primeira aula e sempre ele me dava a primeira aula de português, que eu também não gostava. Aí eu dormia. Aí ele sempre falava assim, se ela tá dormindo é porque ela tá cansada, então deixa ela dormir. Aí ele acordava, ele falava assim, vai lá tomar café. Eu falei, professor, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou tomar café? Ele falou, pega na minha caixinha o dinheiro, lava o rosto, toma café e amanhã você me traz o dinheiro. Eu falei, mas se eu não tiver o dinheiro? Não, amanhã você me traz o dinheiro, que é para repor para outro. Então ele sempre tinha uma caixinha, ele carregava dinheiro para a gente poder tomar café e acordar, porque ele sabia que todo mundo trabalhava. Então você chegava à primeira aula, cansado de tanto trabalhar, chegava, sentava, eu já não gostava muito da matéria, né? Aí você dormia. Todas as primeiras aulas eu dormia. Mas você tinha a compreensão do professor. O professor, né? Ele era muito legal comigo. E você jovem, trabalhando, quais eram os seus sonhos, né? O que você pensava nessa época? Na verdade, Rogério, eu não pensava assim, eu só pensava em ter um bom casamento e o meu sonho era ter uma casa. Eu falei, o dia que eu casar eu quero ter uma casa, um carro e um telefone, que eu achava muito chique o telefone tocar na sua casa. Então eu consegui isso, com muito sacrifício a gente conseguiu. Como é que foi conhecer seu marido? Como é que você conheceu ele? Como é que vocês namoraram até o casamento? Então, a gente namorou muito pouco, a gente namorou 3 anos mais ou menos. Eu conheci ele na quermesse no dia 13 de maio, na São Judas, porque a minha família era muito da São Judas. Meu irmão, quando tinha quermesse, ele era locutor. O outro, meu irmão, era vestido de padre para fazer a festa junina. Eu trabalhava de garçonete. E minha mãe, como naquela época fazia muito frio, no 13 de maio, minha mãe fazia quentão. E a gente vendia o quentão. Então, como a minha casa da São Judas era 2 quarteirão, eu ficava a noite inteira transportando o quentão para lá e para cá, para lá e para cá, para poder vender, e trabalhava de garçonete. Quer dizer, aquela igreja ali praticamente, foi a gente até que conseguiu levantar ela, né? Porque ela não tinha praça, era um terreirão. Então a gente trabalhou bastante na igreja de São Judas, na época do seu Geraldo, sabe? O padre Geraldo, padre Miguel. O padre Miguel fez meu casamento. Então a gente era muito apegado, eu bati o sino, eu fui coroinha, a gente enfeitava a rua quando tinha... Então a parte social da vida de vocês era na igreja? Era na igreja. E ali você conheceu o Ernesto? Aí eu conheci o Ernesto numa quermesse, no dia 13 de maio, e foi aquela coisa de paquera, né? Ele levou você para casa e depois ficou nisso. Aí foi conversando, a gente começou a namorar, só que ele morava em São Paulo e eu morava aqui. E a gente namorou 3 anos, em 81, que aí eu fui fazer o magistério, eu estava fazendo o Índia Vanuíri. Como eu não gostava do colégio, que eu achava que aquelas matérias que tinha lá,
eu acho que não ia me ajudar em nada. Até o padre, o professor Osmar, uma vez ele mandou a gente comprar um livro enorme. Eu falei, professor, isso aqui não vai acabar quando, esse livro? Aí ele falou assim, não, eu nunca abri o livro. Eu falei, essas matérias eu não gosto, não me interessa. Aí eu fui pro Arthur Fernandes. Aí eu fui fazer magistério. Aí eu tive que trabalhar dobrado, porque quem pagava a minha escola era eu, porque na época o magistério era pago. Então eu fiz o magistério, aí eu gostei do magistério, tirava nota boa, aí foi uma beleza. Então quando eu casei em 81, que eu fui para São Paulo, eu fui com o intuito de pegar aula, porque o magistério valia. Hoje ele não vale mais, né? Hoje você tem que ter uma faculdade junto, a filosofia ou uma outra para você poder dar aula. Aí eu mudei e fui para São Paulo. Cheguei lá, eu já fui numa escola. Cheguei lá, entrei numa escola, era hora do recreio. A mulher, quando vai gente de interior, todo mundo quer, né? Aí ela falou assim, eu quero, você pode vir amanhã. Mas eu fiquei lá 2 minutos, eu falei, isso aqui não é pra mim não. Então, eu não gostei. Eu gostava da aula que eu tinha de magistério, que era psicologia, era um monte de coisa, mas pra mim da aula eu acho que não me ligou, entendeu? Aí eu fiquei 2 anos lá sem fazer nada. E aquilo foi me... E o Ernesto trabalhava lá? O Ernesto trabalhava, ele mexia com foto já, era quadrinho, era álbum, o que vinha ele fazia. E às vezes eu ia com ele para ajudar até, para mim sair um pouco também, porque eu não consegui lá em São Paulo aprender nada, porque eu não gostava. Então quando você não gosta de uma coisa, você não aprende, né? Aí eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu falei para ele, agora acho que nós vamos ter que ir embora. Ainda mais que eu fiquei sabendo que era menino. E eu falei assim, eu não vou criar meu filho aqui em São Paulo. Aí fui batendo, conversando. Aí ele foi assaltado lá umas 2, 3 vezes. Aí ele também já deu uma desanimada. E minha mãe que fez muita força, porque só eu que estava fora. Os outros estavam tudo aqui. Aí ela foi falando com meus irmãos e tal. Ele conseguiu um serviço no Irano. Aí eu falei assim, então agora é a hora da gente voltar. Aí nós voltamos. Aí eu voltei para o mesmo serviço que eu estava, com o mesmo gerente, comecei a trabalhar de novo, ganhei meus filhos, e aí ele foi trabalhar no Irano, ficou bastante tempo no Irano, aí depois o Irano fechou, aí veio a Jetcolor, ele foi convidado para ser gerente de uma Jetcolor, o Waze chamou ele, só que aí eu tinha que voltar lá perto de São Paulo. Aí eu falei que não dava, para mim voltar para lá, não dava. Aí ele arrumou um outro serviço, mais de foto também. Que aí ele podia ir e voltar, e eu fiquei morando aqui. Você falou que quando vocês voltaram a Tupã, né, seu marido, você também trabalharam uma época com o Irano. O que você lembra dele? Chegou a conhecê-lo, assim? O que vocês viam, né, como empresário, assim? Porque ele é uma referência para muitas empresas, né? O Irano, naquela época, que assim... Eu até trabalhava no comércio, gente, era maravilhoso. Aí tinha tanto funcionário, eu lembro da Cleia, né, que ela descia todo dia para o banco, então eu via ela descendo para o banco, o Irano, a hora que chegava aquele pessoal que eles usavam perua Kombi na época, né? Chegava aquele monte de fotógrafo, eles iam tudo para o comércio gastar e comprar presente. Então o comércio era maravilhoso, sabe? A gente trabalhava à noite, não tinha horário, que nem hoje, até 10 horas. Não, a gente trabalhava até meia-noite, véspera de Natal. Aí você tinha que guardar, que nem eu vendia móveis. Eu quero um sofá, mas eu quero entregar agora. Eu falei, gente, mas agora não dá, véspera de Natal. Não, mas tem que ser hoje. Então a gente entregava, a gente saía da loja mais de meia-noite, 1h da manhã, entregando. O comércio bombava de gente. Eu nunca vi tanta gente igual era quando eu trabalhava no comércio. Então, talvez nesse momento você aprendeu muito a superar, né? Porque tinha que entregar, né? Tinha que fazer a venda, né? Sim, a gente, como você tinha meta, né, a cumprir, e eu trabalhava com o seu Romão, ele era uma pessoa assim muito exigente. Então por isso que eu acho que eu aprendi muita coisa assim, porque ele me exigia muito. Na época, quando você é nova, você fala, nossa, mas que homem bravo, né? Como que ele exigia, Só que hoje eu agradeço, porque eu aprendi a organizar, decorar, sei lá, arrumar com ele. Porque você chegava lá, ele falava, eu quero fulano de tal, você tinha que pegar a ficha rápido. Não podia demorar para pegar a ficha, então praticamente eu decorei o arquivo. Então chegava cliente para pagar, mas você já pegou meu nome? Já peguei, eu já decorei o nome do senhor. Então era tudo muito
muito assim, exigente. Ele gostava de tudo muito certo, então isso eu trouxe um pouco para mim. E inclusive ele foi meu padrinho de casamento, ele me levou eu para a igreja, sabe? Então a gente até se tornou amigo depois da braveza dele, mas a gente era muito parceiro. Quando surgiu essa vontade de empreender, né? De serem os donos de uma empresa ou de criar uma empresa? Então, aí ele encontrou esse amigo dele aí, que também trabalhava no Irano, né? Que aí o Irano fechou. Aí eles combinaram, vamos montar uma sociedade? Eu nunca gostei muito de sociedade, porque a sociedade que a gente teve com meus irmãos, tudo, nunca deu certo. Mas ele quis tentar, então eu falei, se você quer tentar, eu vou te dar uma força, né? A gente abriu essa sociedade, trabalhamos muito, aí depois não deu certo. Eu falei assim, mas a gente consegue continuar, né? A gente tem 2 meninos, e eu acho que nós dois, com eles dois, a gente ensinando, porque na verdade a sociedade começou dentro da minha casa, porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, nem para nada. Falamos, vamos começar de pouquinho e a gente começa em casa. O que vocês faziam? Tipo, a gente montou um escritório, né, praticamente. Era só formatura. Então tinha que pegar contrato de medicina, de odonto, de 2, 3 anos. Então foi aquele dinheiro que você vai gastando e você demora um pouco para você recuperar. Começou na minha casa, aí depois a gente arrumou um lugar, né, a gente mudou, fez o escritório e fez tudo certinho, mudamos e foi. Demorou essa sociedade uns 3 anos. Aí a gente viu que não dava certo, eu falei, a gente consegue tocar sozinho. E eu, como eu gosto, parece que a fotografia está no meu sangue agora, eu adoro, então tudo que foi criando, foi aprendendo, eu quis inovando e quis ensinar meus filhos nisso. E meus filhos também pegou gosto pela coisa. Então os 2 mais velhos, eu sei que eles adoram o que eles fazem. E aqui cada um tem um segmento, né? Cada um mexe com uma parte. E já vai fazer 25 anos agora que a gente tem essa empresa, que a gente ficou sozinho, né? Só nós. E aí depois de 14 anos eu tive mais um filho, né, que agora ele está com 24 anos e também está aqui na fotografia, também gosta da fotografia e a gente vai tocando. Agora, quando vocês começaram no fundo de casa, trabalhando ali, né, você, o esposo, aquele projeto, você imaginou que vocês conseguiriam ou que vocês iriam crescer e criar uma empresa do tamanho que vocês têm hoje? Como é que foi? Rogério, eu nunca pensei e não penso até hoje. Eu toco minha empresa como toca uma pessoa normal, você entendeu? Eu não penso que eu tô grande, que eu sou grande. Já chegou pessoas e me disseram, você já tem imensidão do tamanho da sua empresa? Eu falei, não, porque eu gosto, então eu tô trabalhando, eu tô vendo que eu tô crescendo, entendeu? Mas eu não tenho essa ambição de... Eu sei que eu tô conseguindo as coisas, mas eu não tenho essa ambição de... Eu até falo, meu Deus, tá bom, do jeito que tá bom, pra mim tá bom, eu consigo manter meus funcionários, minha família, já pra mim tá ótimo. Mas as coisas vêm, né, sem você, é só trabalhar. Você tá trabalhando, as coisas vêm vindo, quando você vai ver, você já tá lá longe. Graças a Deus, eu não tenho preguiça, pra mim não tem hora, não tem dia, eu trabalho, eu amo o que eu faço. Você é uma mulher, pelo que a gente ouve, assim, muito decidida, né? Na escola, você estudava o que você precisava. No trabalho, fazia o que era necessário. Aqui também, no emprego, cuidar da família, marido, as coisas. Quer dizer, você vai tomando as decisões, fazendo as coisas acontecer. Porque eu acho que a mulher, ela tem mais um olhar diferente, né? Quando a gente começou aqui, meu marido falou, essa sala é muito grande. Eu falei, mas ela vai ficar pequena. Então vamos fazer ela grande mesmo. Então foi assim, foi junto comigo, junto com o engenheiro, a gente foi aumentando, porque isso aqui foi feito tudo de pedaço. Foi um barracão que era velho, que a gente reformou, aí aumentou outra parte e deu nesse tamanho que tá. Mas foi tudo de pouquinho, pé no chão, sem dever, sem fazer empréstimo, sem nada mesmo. Tem dia que eu falava, meu Deus, eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. E não sei, parece que dava uma coisa assim, o dinheiro chegava na minha mão, entendeu? Chegava um vendedor com dinheiro, já falei, graças a Deus, deu certo. Então é assim, a gente vai fazendo porque a gente gosta mesmo. Então as coisas vêm, né? Ela flui. Do jeito que vem, ela flui. Então... Dizem, né, que quando a gente quer que alguma coisa aconteça, você dá para uma pessoa muito ocupada fazer, que ela acaba fazendo.
Você, além Isso desse é verdade. trabalho e de tudo, você tem um trabalho social de muitos anos que você desenvolve. Como é que surgiu na sua vida, né? Pelo Lions ou pelas questões sociais que você se envolve? Então, o Lions, meu irmão já fazia parte do Lions, né, há muito tempo, e aí ele veio convidar a gente para entrar. Na época eu fiquei meio assim, falei, nossa, tem que pegar presidência, tem que pegar um monte de coisa, é complicado, né, porque era homem que é leão, né, a mulher não era leão, então tinha que ser meu marido. E o meu marido é um cara mais assim, mais quieto, mais... Eu falei, nossa, se ele pegar eu vou ter que dar uma força, né, que eu que vou ter que... Aí pegamos e deu certo, eu já tô lá já faz 18 anos que eu tô no Lions. Eu já fui tesoureira, eu já fui coordenadora de café colonial, eu já fui coordenadora social, eu já fui coordenadora de RGD e agora eu tô na diretoria do SIM, né? Que já 18 anos, todo mundo tem que pegar, então a gente tem que pegar. Então eu tô na diretoria do SIM, também tá fluindo, graças a Deus, tem os companheiros que é o Celso Spinardi e o Friol, que dá a maior força pra gente. E a gente vai tocando. Também adoro trabalhar no Lions, adoro trabalhar no SIM. Tem um outro projeto que você participa com muitas mulheres na cidade, que é o Outubro Rosa, né? Vocês criaram um grupo que desenvolve um trabalho. O que te levou para esse grupo? Então, esse grupo, na verdade, levou pela Orasília, né? Que era amiga da gente, e ela queria fazer vários projetos, mas ela não tinha muito apoio. Então ela veio uma vez aqui e pediu para mim ajudar a fazer o calendário, se eu ajudava. Eu falei, não, ajudo. E a gente foi junto com ela, pela emoção dela, pelo que ela sentia. A gente falou, não, a gente vai começar a te ajudar. Aí fomos que nem formiguinha, né? Fomos ajudando ela. Infelizmente ela veio a falecer, ela só tinha 2 filhos, o marido trabalhava, os filhos moravam fora. Então praticamente a gente ia todo dia na casa dela. Quando ela foi piorando, a gente deu maior força no hospital e dava banho, então a gente se envolveu muito com ela e ela pedia muito isso para nós, não deixa isso acabar, continua com isso. E aí cada ano que vai passando a gente vai tentando melhorar, parece que é uma coisa assim que a gente pega amor por essas meninas, sabe? A gente fica conhecendo problema diferente e aquela emoção vem, mas na hora que vem, parece que você tem uma força tão grande de poder ajudar que você não sente o problema. E nem elas ficam tão felizes, ela falou, gente, mas olha que dia feliz, porque a gente começa só a fazer brincadeira, a gente não fica falando em doença, em que você tem, entendeu? Que no câncer, aquela hora, ele não está evoluindo ali. Então é muito bom, ela se sente feliz. A gente fala, vamos parar agora. Mas aí vai chegando perto, uma vai animando a outra, e aí volta tudo de novo, e a gente já vai. Eu já tenho projeto para o ano que vem. Já falei para Simone, eu falei, Simone, já tenho um projeto para o ano que vem. O que é? Não, é segredo. Então eu vou falar só o ano que vem. Então é gostoso, é emocionante, é triste, sabe? Mas é o que leva a gente a ter força para continuar vivendo. Você veio de uma família humilde, 5 irmãos, todos trabalhavam, cada um construiu a sua história. O que você leva disso para a família que você construiu? Você trabalha com o marido, com os filhos, quer dizer, você uniu a sua família em torno dessa causa da empresa de vocês. Eu acho que tem que ter muito amor, muita fé, muita vontade de trabalhar, porque eu acho que não é aqui ou não é ali, é você trabalhar, não é lá é melhor que aqui. Não, você tem que trabalhar, fazer seu futuro, guardar, você entendeu? Porque você tem que ter pé no chão naquilo, tudo que você está fazendo e gostar daquilo que você faz. O que te faz feliz, Zezé? Bom, hoje, por exemplo, eu estou feliz, porque eu estou contando da minha história. Eu fico feliz quando eu recebo notícia que nem agora é fim de ano e eu estou precisando de umas coisas no SIM e você começa a pedir, né? Pede para o prefeito, pede. E hoje eu recebi tudo que eu pedi, eu consegui hoje. O projeto do SIM que eu estava querendo fazer para o fim do ano, eu consegui. Uma outra coisa que estão rolando aí, o Café Colonial, né? De novo, depois de 3 anos, um monte de gente pedindo, já consegui, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Mas eu consegui já várias coisas. Então é isso que eu fico feliz. Eu consigo as coisas pelas amizades, pelos amigos que a gente tem, pela convivência, né? Então a gente tem que ter muito amigo e muita parceria, porque senão também você não consegue nada, né? Zezé, fala um pouco dos seus filhos, né? Quantos filhos são? Fala um pouquinho sobre cada um.
Eu tenho 3 filhos, né? O Rafael, o Leandro e o Felipe. O Rafael e o Leandro são 3 anos de diferença um do outro. O Felipe já dá 14 anos de diferença do outro. Só que minha mãe, foi uma história muito interessante. Minha mãe, antes de morrer, ela falou que eu ia ter outro filho. Ela falou, você vai ter outro filho e vai ser outro menino. Eu falei assim, nossa, não estou acreditando. Ela falou, você vai ter outro filho e vai ser outro moleque. Aí, quando ela morreu, e aí eu engravidei, eu falei, nossa, minha mãe acertou, né? Como que ela foi acertar um negócio desse? Que eu tive outro filho depois de 14 anos. Ela conheceu os seus 2 primeiros filhos? Os 2 primeiros ela conheceu, que inclusive o Leandro, ele era muito apegado com ela, né? Então para ele foi até um trauma, porque ele queria todo dia ir na casa da avó e eu não conseguia falar para ele que ele não tinha mais vó, né? Que ele ficava dia e noite lá com ela, porque ele era uma criança muito dificultosa, chorava muito, e ele comia muito pão feito em casa, e minha mãe fazia todo dia pão feito em casa para dar para ele, então era o que alimentava ele na época, era o pão da avó, que ele depois perdeu, e ele não sabe por que até hoje que ele perdeu, né? Porque eles não lembram, o outro também não lembra, quer dizer, ninguém lembrou da minha mãe. E o outro mais novo, que não teve praticamente nenhuma avó, porque minha sogra morreu e ele tinha 6 meses. Então não conheceu nenhuma avó e nenhum avô. Você falou bastante do seu irmão, né? Mas e sua mãe? Fala um pouquinho dela também, né? A gente começou falando, depois contamos a sua história, mas fala um pouco da sua mãe. Na verdade, minha mãe era uma pessoa assim, também muito fechada. A gente não tinha naquele tempo o hábito de falar de nada. Você não falava de sexo, você não falava do que acontecia com a vida dela, nada. Só que para mim, a minha mãe era meu porto seguro. Era minha amiga, minha confidente. E quando eu fui embora, que eu casei e fui para São Paulo, eu sofri muito, porque ela tinha medo de chuva, ela tinha, sabe, uns medos de animais, de bicho, e eu sempre estava por perto. Então chovia lá, eu ligava para cá para ver se ela estava com medo da chuva, que estava preocupando ela, até que ela trouxe eu para cá, de volta, e aí ela bateu no sonho de eu ter uma casa, que ela falava assim, todo mundo tem uma casa, só você que não. Eu falei, mãe, mas é com calma, né? A gente vai conseguir e tal. Aí eu comecei a comprar um terreno. Aí um dia eu cheguei e falei, mãe, o banco tá me ligando e eu preciso depositar, mas eu não tenho um tostão para depositar. E o Ernesto também não tem, ele tá viajando. Aí ela foi lá, catou umas moedas para mim pagar o banco. Eu falei, mãe, mas não dá, isso não significa nada para mim. E isso me marcou muito, porque foi uma coisa assim tão espontânea dela em querer me ajudar, que ela achou que aquelas moedas ia salvar a dívida que eu tinha no banco, mas não salvou. E eu fiz minha casa em 4 cômodos, também foi de pouco, foi aumentando, que era na São Cipriano, que eu tenho ela até hoje. E ajudou, na época que eu mudei, ela fez até um almoço para a família inteira em comemoração que eu tinha conseguido a minha casa, que era a única filha que não tinha casa. Você falou, né, no começo que você tinha esses sonhos, ter sua casa e ter um telefone, né, que você achava muito difícil. E você realizou, né, muito mais que isso. Mas você lembra, né, desse momento da casa? Eu achava chique, sabe, o telefone tocar na sua casa, eu achava, sei lá, eu achava elegante. Então eu consegui ter meu carro, ter minha casa e ter meu telefone. Hoje você tem netos, né? O que você passa para eles, né? O que você ou recebeu da sua mãe ou como uma avó quer que seja uma lição ou uma história para os seus netos? E quantos netos você tem, né? Fala um pouquinho. Eu tenho 4 netos, né? É o Juan, o Luca, o Murilo e o Henrico. Um tem 5 anos, o outro tem 10, o outro tem 12 e o outro tem 21. Que ele e meu filho são 3 anos só de diferença. O meu primeiro filho casou com 18 anos, muito novo, ele estava no colégio ainda, não tinha se formado. Então também foi um momento muito difícil, tanto para nós como para ele, né? Mas aí ele se formou, ele é marketing e propaganda, o Leandro se formou em administração e o Felipe se formou em ciências contábeis. Então os 3 têm a formação que produz para nós aqui, que influencia a nós aqui. E os netos? O neto, então, tem o Juan, né, que está estudando medicina, falta 2 anos para ele se formar, se Deus quiser, e os outros estudam tudo no Objetivo. São xodói dos avós. São. Aí.
Graças a Deus. Moleque para mim é... Só que eu sou assim, eu sou aquela avó que eu procuro fazer tudo que eles querem, mas também tem um limite, né? Eu não sou aquela avó que faz o que quer na hora, que precisa chamar atenção. Eu falo, eu chamo, mas eu gosto muito de rolar com eles, brincar com eles. Então eu acho que eu sou uma avó para Fantex. Zezé, fala um pouco da empresa agora, né? 24 anos, caminhando para 25 anos. Então, como eu expliquei para você, a gente era uma sociedade que a gente tinha uma firma ali na Guaranis. E aqui era uma garagem de carros. Acho que esse carro que batia na cidade vinha tudo para cá, que aqui era uma fábrica de sapato na época. Isso, inclusive, acho que era do Tâmega, do seu Linésio Tâmega. E aí eu fazia caminhada. E passava por aqui, e via esse terreno meio que abandonado e tinha uma plaquinha bem pequenininha, vende-se. Aí eu falava, nossa, mas que terreno bom esse daqui, né? Ficava pensando. Um dia eu cheguei na empresa e troquei ideia com meu filho. Eu falei, nossa, tem uma plaquinha lá de vende-se. Será que o cara vende-se? Vende, né? Aí eu fui começar a procurar, né? Saber de quem era, como que era. Aí conversei com um amigo meu que tinha amizade com o cara, ele falou assim, ele fala que vende, mas ele não vende. Eu falei, então você fica de olho, porque eu gostei daquele lote. Só que a plaquinha é tão pequenininha, aí tiraram a placa. Aí depois voltou essa placa de novo. Aí eu liguei para esse meu amigo, eu falei assim, a placa tá lá de novo. Ele falou, eu vou mexer para você. Aí eu fui falar com o Ernesto. O Ernesto é muito pé no chão, sabe? Ele tem muito medo de fazer dívida. Eu falei, vamos comprar ali, a gente vai fazendo de pouquinho. Ele falou, mas o lugar é longe, é perigoso, de assalto, de não sei o que lá. Eu falei, gente, mas vamos tentar. Eu falei, a gente compra, depois a gente vê, põe guarda, põe cerca elétrica, vamos. Aí esse meu amigo conseguiu fazer com que o cara vendesse aqui. Eu falei assim, então vamos comprar. Ele falou, não, mas é perigoso. Eu falei, não é perigoso, nós vamos... Já tem um barracão, já dá pra gente começar. Aí compramos, era um barracão que tinha aqui, nós que fizemos a faxina, ajeitamos um monte de amigos dos meus filhos, sabe? Viemos, tinha árvore para todo lado, cortamos um pouco das árvores, cortamos o que podia, o que não podia. E a gente mesmo que foi ajeitando e hoje está aqui. Nunca fui assaltada, graças a Deus, nunca entrou ladrão e estamos aqui numa paz tremenda. A gente andando um pouco aqui, andando com você, você cumprimenta todo mundo, chama pelo nome. Qual a relação com os colaboradores, né, os funcionários? Então, eu tenho um relacionamento bom. Eu sou meio rigorosa, né? Mas eu tenho um bom relacionamento com eles. Os funcionários meus aqui tem 15, 20 anos que está comigo. O mais novo pode ser que tenha uns 3 anos. Então, é tudo funcionário muito velho. E eu gosto, assim, eu tenho uma personalidade, assim, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Então aqui eu procuro, assim, ser meio rigorosa, eu gosto das coisas muito certas, eu gosto de atender os formandos, se eles pedem alguma coisa que está errada, eu procuro consertar, sabe? Eu não deixo o parâmetro para ter dúvida daquele meu serviço que eu estou fazendo. Então, o que o formando pede, às vezes eu falo para as meninas, vamos seguir o que eles estão pedindo. A gente tem que seguir os clientes, né? Então, eu procuro ser muito correta com isso. E às vezes, eu não sei se atrapalha ou se eu sei que nesse ponto eu sou muito rigorosa. Eu gosto de atender bem as pessoas. O que você lembra de Tupã na sua época de juventude, de adolescência? Os lugares que você ia, os lugares que você passeava, né? Além da questão da igreja que você falou. Cidade de Tupã que vem à sua cabeça. Eu lembro Na verdade, a avenida era cheia de pé de manga. Era de fora a fora pé de manga. Era a coisa mais linda do mundo. Onde era o Banco do Brasil, era um posto de gasolina e era rodoviária. Que ali, na verdade, eu escorreguei muito, caí muito tombo, porque era pedregulho, né? E aquilo escorregava, a gente caía direto lá. Mas eu sempre amei essa cidade, né? A minha diversão era no 7, a gente ia no 7, ia a pé, né? A gente fazia aquela caminhada de 7. Country Club, a gente ia muito no country, chegava lá às 5h30 da manhã para você pegar uma barraca, que era maravilhoso, ali era o encontro de todo mundo. E assim, a minha infância eu não posso reclamar, porque eu acho que minha mãe confiava tanto em mim, então tudo que eu pedia para ela deixava eu ir, e aí eu também retribuía, eu falava, ela confia tanto em mim, eu não posso fazer nada de errado para não magoar ela. Então, tudo que eu pude fazer na minha infância, eu não posso reclamar que eu consegui fazer. Quais são teus sonhos? O que te move agora? O meu neto está estudando medicina
Falta mais 2 anos, eu não vejo a hora dele se formar. Continuar a ver meus filhos bem, né? A minha empresa bem, meus funcionários bem, porque eles estando bem, eu também estou. Acabar de criar meus netos agora. E passear e dar uma distraída, porque também a gente tem que usufruir um pouco daquilo que a gente constrói, né? Você é muito fã de futebol, né? Você vai a estádio, fala um pouquinho desse lado, né? Porque a gente conhece você como empresária, como uma voluntária, mas esse outro lado aí da diversão, de dedicar um tempo a você, fazer algumas coisas. Eu adoro futebol, sou corintiana, meu marido é palmeirense, eu tenho um filho palmeirense, com os netos palmeirenses, o resto é tudo corintiano. Adoro assistir Corinthians, já fui, até lá. Então eu gosto de jogo, eu adoro o jogo, então não perco um jogo na televisão. Como é que você vê assim a sua trajetória, aquela menina que morava ali com 5 irmãos ali numa casa que ainda hoje existe ali, e esse tempo que passa rápido e você construiu toda essa história? Então, eu fico feliz, sabia? Porque eu acho que eu vivi uma vida de dificuldade, mas boa, saudável, né? Meus irmãos, graças a Deus, meus sobrinhos, são tudo assim, saudável, não tem ninguém que desvirtuou de família, com droga, com nada, então eu acho que isso é a felicidade de todo mundo, né? Onde eu morava era muito, muito bom, meus irmãos, já perdi 2, infelizmente. Tem o Cláudio, né, da Santa Casa, que é meu porto seguro, porque praticamente foi ele que foi meu pai. Meu pai era uma pessoa muito quieta, né? Quem dava as ordens era meu irmão, não podia namorar no carro, não podia sair, tinha que ficar até 10 horas. Então eu tenho muita confiança nele, também agora preservo o meu nome e tudo para honrar o nome dele, né? Ele faz um trabalho maravilhoso na Santa Casa. Então eu tenho muito orgulho deles e de toda a minha família. Você é uma empresária que acompanhou muito tempo de mudanças e evoluções, né? Você tem na entrada da sua empresa aqui uma estante ali com máquinas que eram usadas até alguns 4, 5 anos atrás. Como é que você vê essa mudança tecnológica, né? Para as empresas, para os empresários e para quem trabalha também, né? Então, quando a gente começou com foto, até você viu lá na frente que era os rolinhos, né, de fazer. Foi uma época boa, porque cada época é uma época, então você acha que aquela época foi boa. Hoje está melhor? Está melhor, ele está mais dificultoso, né? Para gente que já tem um pouquinho mais de idade, a tecnologia até a gente não acostuma muito, mas a gente procura evoluir também. Então você tem que procurar fazer o que é de moderno. A gente já estava pensando como a gente vai em feira de fotografia, tudo, e todos os caras falavam, vocês têm que mudar, mas a gente sempre com o pezinho atrás, gente, mas será que vai dar certo? Aí quando veio a pandemia, eu falei, gente, agora ou é ou não é, nós vamos ter que mudar. Então, eu acho, está um pouquinho mais dificultoso ainda porque respinga a pandemia, né? Contrato 4, 5 anos, ainda a pandemia está respingando, mas eu acho que evoluiu para melhor. Eu acho que está mais fácil, o pessoal das formaturas está gostando mais, porque agora eles estão podendo escolher. De primeiro a gente levava a obra tudo pronto, então era mais problemático, porque tinha que tirar foto e pôr foto. Hoje eles escolhem o jeito que eles querem a capa, o jeito que eles querem a foto, o tamanho. Então, eu acho que ficou melhor. Tá assim ainda, eu acho que vai ter muita mudança ainda, mas eu acho que está evoluindo para melhor. Zé, eu queria agradecer você por esse bate-papo, né? Conhecer um pouco mais sobre você. Você sabe que você é uma inspiração para muitas pessoas. As pessoas que te conhecem, aquelas que não te conhecem, mas sabem da sua trajetória de luta, tudo que você contou aqui. Certamente muitas pessoas vão se inspirar na sua história para também construir as suas histórias. Rogério, eu que te agradeço, sabe? Porque eu sempre tive essa vontade de falar, até quando tem fórum, aquele debate de fórum, eu sempre admirava as pessoas que iam contar a sua história. Eu falei, será que um dia eu vou conseguir contar a minha história num fórum desse, né, de debate, que eu assisti o fórum do Irano, assisti o fórum de várias pessoas. E eu sempre gosto de contar, porque eu acho de uma pessoa que vem praticamente do nada, né? A gente, do jeito que eu trabalhei, de boia fria, de um monte de coisa, hoje eu tenho orgulho, sabe? Não tenho vergonha
que meu pai foi da roça, que meus irmãos trabalhou de mecânico, que vivia cheio de graxa. Eu tenho orgulho deles, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho da casa onde eu morava. E a gente conquista as coisas assim, com o suor mesmo. Então, do que eu aprendi de fidelidade, de honestidade, de muita fé, a gente constrói a vida da gente. Então, você está realizando uma parte do meu sonho, né? Que eu sempre quis contar um pouco da minha história, e eu agradeço a você por esse momento.